Eu vou te falar uma coisa, lá no meu início do mercado, eu fazia minhas operações e eu nem ligava para os padrões de candle. Eu simplesmente abri o gráfico, estava numa tendência de alta, eu tentava operar comprado, estava numa tendência de baixa, eu tentava operar vendido, estava numa região de lateralização, eu nem sabia o que eu fazia. E não ligava muito, né, para os padrões de candle. Mas com o tempo eu fui estudando, fui me desenvolvendo aqui no mercado, fui ganhando consistência, eu percebi que é importante sim a gente prestar atenção no candle e o que o candle está falando para você. E se você, assim como eu, lá no meu início, ou não ligava para os padrões de candle, ou tinha dificuldade de entender o que o candle estava querendo passar para você, fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te passar 5 padrões de candles. Você vai assistir esse vídeo aqui, você vai entender, né, o que cada candle quer passar para você, e após terminar esse vídeo, você já vai sair que nem um louco aí caçando no gráfico esses padrões de candles e talvez, né, até conseguir já fazer alguma operação e lucrar no dia de hoje apenas com esse vídeo que eu vou te passando aqui. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus, sou mais conhecido aí nas redes como Trader MT, sou trader há mais de 4 anos e atualmente faço parte de uma empresa aqui do mercado financeiro, a Zone Capital. Inclusive, né, nós temos um grupo no Telegram onde fazemos operações ao vivo todos os dias com a tela compartilhada. Você vai acompanhar nossas lives e em cima do lucro que você tiver, né, com as nossas operações, você vai nos repassar 5% do lucro. Mas não vou me enrolar muito aqui. Se você tiver interessado em entrar aí pro compartilhamento e lucro, entrar pro nosso grupo no Telegram, clica no primeiro link da descrição, eu vou te ensinar certinho como que funciona, beleza? E vamos lá, turma, estou com a minha tela compartilhada com vocês aqui, pô, vou fazer um desenho de um candle, vai ser no Paint mesmo, só para dar uma explicação básica, porque antes eu te mostrar os 5 padrões de candles que você pode aprender a utilizar ainda hoje, né, e você conseguir lucrar nas operações, precisa que você entenda, que você aprenda o que é um candle. Não adianta eu te explicar o que é um doji, por exemplo, né, se você não sabe nem o que é um fechamento, né, de uma vela, se você não sabe o que é a abertura da vela, se você não sabe o que é um pavio de máxima e se você não sabe o que é um pavio de mínima. Eu fiz o desenho desse candle aqui, né, aqui no exemplo é um candle verde, né, ou seja, é um candle de alta, e fiz também a marcação dessas 4 linhas vermelhas, né, e vou explicar o que significa cada uma. E vamos imaginar que esse candle aqui tem um tempo de expiração de 1 minuto, ou seja, um M. Então, quando essa vela aqui, essa vela se iniciou, você estava acompanhando o gráfico ali, por exemplo, era 8,59 e 00, e essa vela se iniciou aqui, né, nesse preço de abertura, ou seja, nessa região aqui abaixo. Fiz uma flash meio feia aqui, mas esse desenho que eu tô fazendo aqui, turma, é só para exemplificar de maneira bem básico aqui sobre o funcionamento de uma vela. O preço da abertura dela é, por exemplo, quando a vela estava lá em 00, né, bem no começo, bem no início dessa vela. E quando essa vela estava chegando ao fim, né, aqui a gente deu o exemplo que essa vela é uma vela de 1 minuto, ela estava batendo lá 00 e 59, ela teve o fechamento dela, que foi nessa região, né, essa região aqui acima, beleza? Então você consegue perceber que uma vela tem tanto o seu preço da abertura, como também tem o seu preço de fechamento. Ah, mas tem esses pavis também de máximo e de mínimo. O que significa? Significa que enquanto, né, essa vela estava rolando durante esse 1 minuto aqui, né, dessa vela, dessa expiração de 1 minuto, o mercado deixou tanto, né, esse pavio aqui acima, como também ele deixou esse pavio aqui abaixo. Ou seja, a vela teve seu preço de abertura, ela variou tanto para baixo ali, como também, né, lá em cima, né, quando ela pegou essa pernada de alta, teve esse volume comprador, ela também ficou variando, né, e deixou esse pavio de máximo. E isso aqui que eu tô explicando para vocês, às vezes a galera acha que é besteira, né, mas pô, isso aqui é o básico e tem muita gente que tem dificuldade nisso aqui, não consegue entender o que é um fechamento, o que é uma abertura, o que é um pavio de máximo, o que é um pavio de mínima, beleza? E o primeiro padrão de candle que eu vou mostrar para vocês aqui é o engolfo de alta. E esse engolfo de alta, esse padrão aqui, esse candle, você não pode procurar ele no gráfico, né, de maneira sozinha, de maneira isolada. Ele sempre tem que ter um contexto com ele, né. E aqui no caso, como é um engolfo de alta, né, é o contexto de alta, ele tem que vir acompanhado necessariamente de uma vela vermelha anterior. Aqui no exemplo, nessa imagem que está mostrando para vocês aqui, o mercado estava vindo nessa tendência de queda. Aqui deu mais uma puxada para essa queda, deixou uma vela com volume vendedor, deixou outra vela com volume um pouco menor, né, volume vendedor ainda, e logo após veio o engolfo de alta que engolfou, ou seja, ele cobriu, né, essa vela de baixa anterior e fechou acima. E também, né, esse engolfo de alta, ele pode vir acompanhado de pavio tanto acima quanto abaixo, mas não pode ser aquele pavio muito longo. Mas geralmente o engolfo de alta ele não tem pavio. Aqui a gente consegue perceber bem certinho, né, esse exemplo de engolfo de alta que eu achei aqui dentro da XRP, que o mercado estava vindo dessa região aqui de lateralização e deixou duas velas de queda, né, a primeira vela com um corpo maior e logo após deixou essa vela aqui abaixo com um corpo menor, e logo após, né, veio aqui com marquinha com essa seta azul, o engolfo de alta que encobriu essa vela vermelha anterior. E a gente consegue perceber, né, que depois que o mercado deixou essa vela aqui de engolfo de alta, ele deixou algumas velas vermelhas na sequência, porém após isso, né, ele continuou essa movimentação de alta aqui. E o segundo padrão de candle que eu vou mostrar para vocês, ele está selecionado aqui em amarelo nessa imagem, é a mesma coisa que o engolfo de alta, porém, né, é o engolfo de baixa. É a mesma lógica, turma, a mesma coisa, não tem muito segredo, é tudo que eu falei para vocês, né, sobre o engolfo de alta, só que ao contrário, né, num contexto aqui do mercado, após aparecer o engolfo de baixa, ele vai vir numa queda. Ou seja, a gente consegue perceber que nessa região aqui, né, o mercado estava vindo nessa tendência de alta, deixou uma vela verde
verde e logo após veio aqui a nossa vela vermelha, que encobriu completamente essa vela verde anterior e ainda fechou, né, sem pavio acima e sem pavio abaixo, indicando força dessa movimentação. E eu vou buscar aqui no gráfico agora um exemplo prático desse engolfo de baixa. Achei aqui no gráfico o exemplo, né, do engolfo de baixa aqui dentro da XRP. A gente consegue perceber nessa região aqui, essa vela vermelha que foi esse engolfo de baixa. E a gente consegue perceber aqui que o mercado já estava vindo nessa tendência de baixa. Posso deixar essa segunda vela, né, segunda e última vela verde aqui. A vela seguinte foi essa vela do engolfo de baixa, que foi uma vela vermelha que cobriu completamente essa última vela verde anterior, né, e deu continuação dessa movimentação aqui de baixa. E nessa região aqui também específica, a gente consegue perceber, né, a galera já tá um tempo operando comigo ao vivo, né, é que o mercado deixou um pullback, demonstrando ainda mais força, né, da continuação dessa movimentação de queda. E o terceiro padrão de vela que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo é um padrão de vela que já apareceu nesse canal aqui, que é o martelo, né. No vídeo sobre suporte e resistência, eu mostrei pra você esse padrão aqui de martelo, né, e como você pode utilizar ele, tanto vai ficar no card desse vídeo aqui, como que você pode utilizar esse padrão, né, próximo a uma resistência e próximo a um suporte pra você fazer a sua entrada. O padrão martelo, que é esse que está selecionado aqui na imagem, né, por um círculo amarelo, ele é mais comum de aparecer próximo a regiões ali de suporte. E pra se caracterizar um martelo, né, obrigatoriamente ele tem que deixar um pavio de mínima, né, tem que deixar esse pavio abaixo, e esse pavio abaixo tem que ser no mínimo 2 vezes ali o tamanho do corpo dessa vela. E eu vou buscar pra vocês que agora no gráfico um exemplo prático dessa vela aqui, beleza? Ó, continuando aqui dentro da XRP, consegui achar esse padrão aqui de martelo, e eu vou fazer a marcação pra vocês aqui. O martelo, né, é essa vela aqui, que eu estou marcando com a seta, beleza? Essa vela aqui, a gente consegue perceber, né, igual eu falei pra vocês, obrigatoriamente tem que deixar o pavio abaixo, né, e esse pavio tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo dessa vela. E normalmente, né, é mais comum esses padrões de velas se darem ali, né, próximo a regiões de resistência, que inclusive tem uma resistência aqui que eu vou fazer a marcação. Fiz em verde essa marcação que a gente consegue perceber, né, que aqui é uma região de suporte, que o mercado fez alguns toques anteriormente, né, então o mercado deixou pavio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né, nessa região de suporte. Aqui também fez alguns toques, ó, mais 3 toques aqui deixando o pavio, e o mercado veio nessa movimentação de baixa, né, e o mercado, né, deixou esse martelo próximo a esse suporte aqui, e após deixar esse martelo, ele continua essa movimentação de alta, beleza? E é um padrão bem interessante esse aqui pra você colocar no seu operacional no dia a dia. Inclusive a galera que opera comigo todos os dias aí, sabe que eu sou bastante acostumado, né, eu gosto bastante de operar tanto suporte e resistência, e esse padrão de candle é um padrão de candle que eu sempre espero ali, né, e pô, praticamente é garantido que toda semana, no mínimo ali umas 5 entradas são utilizando esse padrão aqui de suporte junto com o martelo, beleza? E sem muita enrolação, vamos que eu vou mostrar pra você aqui o quarto padrão de vela. O nosso quarto padrão desse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês nada mais é do que a estrela cadente, né? A estrela cadente também é conhecida como martelo invertido, e da mesma forma que acontece com o engolfo de alta e o engolfo de baixa, né, que é o inverso, aqui a estrela cadente é o inverso do martelo, né? Então, por isso também é conhecida como martelo invertido. Essa que está circulada aqui em amarelo, né, nessa imagem. Como eu falei pra vocês, é a mesma coisa que o martelo, só que em outro contexto, né, e indicando, ao invés, né, do martelo que indica alta, aqui no caso a estrela cadente, ela vai ser próxima às regiões de resistência e vai indicar ali no caso uma rejeição, né, daquela região e um possível início ali de uma queda. E esse é um padrão, turma, tanto o martelo, né, como a estrela cadente, são padrões bem fortes de indicar reversão de tendência ali, né, e você, pô, combinar com resistência, combinar com suporte, pô, é um setup poderoso que você pode utilizar, pô, todos os dias e pra você conseguir operar aqui dentro do mercado e ter resultado. E aqui ainda dentro da XRP eu consegui achar esse padrão, né, só que foi aqui no tempo gráfico de 5 minutos, esse padrão de estrela cadente. A gente consegue perceber que aqui, né, nessa vela aqui de 10 e 15, onde ocorreu, deixa eu até marcar aqui com a flecha, que o mercado aqui respeitou bem esse padrão, né, claro que o mercado não só veio nessa queda por causa desse padrão de estrela cadente, mas, né, esse padrão de estrela cadente foi um indicativo que o mercado poderia vir, né, nessa movimentação de baixa, e foi o que ocorreu aqui. O mercado deixou esse padrão, né, deixou essa vela de estrela cadente aqui bem no pico, né, bem no topo dessa movimentação, então estava vindo essa pernada de alta, aqui teve essa vela de estrela cadente, e logo após isso, né, o mercado aqui teve a continuação dessa movimentação de queda. E igual eu falei pra vocês, turma, esse padrão de estrela cadente é mais comum ele aparecer ali, né, próximo a uma resistência, né? E aqui, esse padrão que teve foi a confluência perfeita, né, que indicou essa movimentação de queda. Ou seja, deixou a estrela cadente aqui, próxima à região de resistência, e após isso, o mercado aqui respeitou, né, e veio nessa tendência de baixa. E o quinto e último padrão que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, turma, nada mais é do que o Doji. Esse que está selecionado em amarelo, que é um padrão de vela super comum de aparecer, pô, e é facinho você encontrar esse padrão aqui de vela no mercado. E o Doji, ele pode indicar pra gente, né, tanto um ponto de equilíbrio no mercado, ou seja, a força vendedora e a força compradora estão equilibradas ali naquela região, naquele momento, como também pode indicar uma indecisão, né, naquela região e naquele momento. E o Doji, ele é caracterizado, né, por ter, né, esse pavio acima e esse pavio abaixo normalmente são dos mesmos tamanhos, né, e também ele tem um corpo pequeno. Esse corpo pode ser tanto um corpo neutro, né, vai fechar uma vela neutra ali, digamos, sem cor nenhuma, né, como também ele pode fechar uma vela verde. O Doji também pode fechar um Doji vermelho, beleza? Estou aqui com o meu gráfico aberto, igual eu falei pra vocês, né.
O doji é um padrão de candle super comum e muito fácil de você encontrar, pô. Você bate o olho no gráfico, você já consegue encontrar, né? E nessa movimentação aqui eu achei um, ó, essa vela de 18,25, vou fazer a marcação aqui, deixou um doji. A última vela dessa movimentação de queda foi um doji, ou seja, o mercado estava vindo nessa pernada de alta, nesse volume vendedor aqui, e a última vela que deixou essa movimentação antes de dar esse start, né, dessa pequena alta aqui, né, a última vela foi um doji, ou seja, o mercado estava vindo nessa tendência de queda, chegou nessa região do fundo aqui e o mercado estava ainda indeciso, né. O doji, eu particularmente gosto de utilizar ele nas minhas operações, mas como um ponto de atenção, né, para mim ficar prestando atenção ali às próximas velas. Não que, pô, vai aparecer um doji e após o doji eu vou tomar uma decisão tanto de compra ou de venda. Eu prefiro aguardar e esperar as próximas velas, esperar uma confirmação antes de fazer a nossa entrada, beleza? E é isso, turma, explanei pra vocês aqui nesse vídeo 5 padrões de velas que você pode, ó, terminou de assistir esse vídeo aqui, já sai que nem um doido caçando esses padrões aí no gráfico, beleza? Pra você treinar seu olho, né? Você bater o olho ali, você conseguir identificar esses padrões e você também, né, conseguir entender o contexto ali pra você utilizar isso nas suas operações, beleza, turma? Vou fazer mais um convite novamente pra você, se você não faz parte ainda do compartilhamento de lucro, é só você clicar no primeiro link da descrição, você vai mandar uma mensagem pra mim ali, eu vou te explicar como que funciona e como que você vai fazer pra você entrar no meu grupo do Telegram e você conseguir operar junto comigo ao vivo todos os dias, beleza? No mais é isso, turma, vamos que vamos, obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal para os próximos vídeos que estão por vir aqui. E pô, deixa um comentário também, né? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão de um próximo tema desse vídeo. Mas é isso, turma, vamos que vamos, bora pra cima. A vitória está logo ali, só depende de você ir lá buscar. Tamo junto, bora pra cima, turma!